Lucas Banzoli reagiu a mulher aqui que virou ateia aí, né? Por causa de religião também, né? Elaine o nome dela. Olha lá. E ela ainda escreveu já tacou logo no Instagram, ó. Coma a maçã. Ai, caralho. Vai todo mundo se fuder nessa porra? Gente, aqui é o Lucas e hoje eu vou comentar um vídeo da mais nova estrela do ateísmo militante de internet. Ela é a Elaine Souza. Se você ainda não ouviu falar dela é porque o canal... Mandaram uns 3 vídeos dela aqui, eu achei fraquíssimo. Ainda tivesse visto algum argumento bom mesmo, ainda que eu pudesse falar, não. Xandão Mamador aqui, pelo menos mandou R$5. Ela é militante, ela fica falando que a Bíblia diminui a mulher. Que tristeza, né? Vai fazer o quê? O que nós vai falar? R$5. Tanto no Instagram como também no YouTube. E aí, em pouco tempo, ela já ganhou mais seguidores que o Teólogo Reverso e que o Mestre das Orgias, né? Porque estão aí há décadas na internet, né? E os vídeos dela fazem milhões e milhões de visualizações, né? A maioria deles faz 1 milhão, 2 milhões. É uma coisa assim extraordinária. Provavelmente você já se deparou aí com algum vídeo dela em algum momento. Aí eu parei a pesquisar, será que ela é diferenciada, né? Será que tem alguma coisa diferente dela em relação a esses canais que a gente costuma refutar aqui, ao Jason Ferreira, ao Antônio Miranda, etc. E aí, do que eu vi não tinha, não. Não tinha nada diferente, não. eu fui ver os vídeos dela e, meu Deus, né? É a mesma coisa que o Miranda diz, só que numa versão feminina, né? O Teólogo Reverso de Saias. Inclusive, não é de se admirar que ela foi convidada pelo Miranda, né? Quando o canal dela era bem pequenininho ainda, ela deu uma entrevista lá no canal do Miranda e deve ter aprendido muito com ele, né? Porque a gente vai ver aqui no vídeo como é que ela aprendeu com ele, principalmente a tirar texto do contexto e usar de todo tipo de malandragem e desonestidade. Vamos dar uma olhada aqui nisso daqui que ela vai falar. Presta atenção. Isso daqui, tipo, fiquei sem palavras depois de ver isso, né? Mas vamos ver, vamos lá. Em 1 Coríntios, Paulo deixa claro, a mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo. Sabe o que é foda, rapaziada? Eu já podia parar por aqui, sabe por quê? Prestem bem atenção numa coisa que eu... Não, olha só. Já começa... Um espeto corrido hoje na hora do almoço. Vocês já repararam que toda santa vez que alguma pessoa vai burdoar a Bíblia, vai falar mal do Criador, ou uma pessoa vai falar mal de alguma religião, não interessa. Quando ela pega a Bíblia como parâmetro, ela usa 2 linhas. É sempre um versículo isolado. Você nunca vê uma pessoa explicando um contexto de uma passagem e refuta a passagem, sendo fidedigna com o que está escrito lá. É a mesma sensação que você tem quando você vê um vídeo cortado. Ontem a gente não viu o cortado lá do policial batendo no bandido? Sabe? Essa coisa esquisita. Eles pegam... Eles não contextualizam, pelo menos, a passagem, o ensinamento, o que está acontecendo, a história desde o início. Eles não contextualizam. Eles pegam um versículo. É toda vez o mesmo modus operandi. E aí eles vão colocar uma interpretação deles. Pô, isso é complicado pra caramba. Você falar que você vai pegar a Bíblia e fazer uma análise dessa forma... Mas sim o marido. Ou seja, dentro do casamento é sagrado, porque novamente é sobre posse. Olha isso que vocês viram, né? Ela literalmente pegou esse versículo aqui, tá lá em 1 Coríntios 7,4, que diz: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E parou a leitura ali. Por quê? Porque qual era a intenção dela? Era justamente passar a ideia de que a Bíblia é machista. E é óbvio que a maioria desses ateus aí que seguem ela nunca leram a Bíblia na vida. Então eles vão realmente acreditar que o versículo tá falando apenas isso, né? Que a mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Nossa. Imagina ficar nervosa porque você tem que ser submissa. Ela é submissa ao pecado, mas ser submissa ao homem que ama sua esposa como Cristo, uma igreja, é osso. Leandro Cheira Perereca mandou R$5. Se falar assim comigo novamente, você irá se arrepender amargamente. Você deve obedecer. Calado, você que tem que obedecer esse tal que tá falando porque eu sei o que é baixo. Irmão, a mulher, ela tem 2 opções. Olha só. Olha como que é. A mulher nasce, ela vem pro jogo da vida já no auge, com tudo pronto. Ela tem que segurar o seu valor. Ela tem 2 opções. Ser submissa a um homem que a ama, um homem bíblico, ou ser submissa ao chefe, ao Estado, aos caras que vão fornicar com ela e dilacerar com o espírito dela, submissa ao demônio. Ser submissa ao chefe, ao Estado, aos caras que vão fornicar com ela e dilacerar com o espírito dela, submissa ao demônio. Ela escolhe ser submissa ao demônio e chama isso de liberdade. Meu corpo, minhas regras. Suas regras ou as regras do diabo? Olha como é fácil de entender. Olha como é fácil de entender.
O que elas chamam de liberdade é submissão também ao demônio. Olha lá. Que cheiro de maconha! Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Ou seja, ele falando que a mesma coisa que se aplica à mulher também se aplica ao marido. Que a mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido, e que o marido também não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Mas você acha que ela pegou só a parte B aqui do versículo, né? Você acha mesmo que ela iria ler que o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher, e parar o versículo aqui? Claro que não. Claro que ela... Ô, você acha que tem cabimento a mulher fazer isso daí? Cara, ela leu um pedaço, ela pegou um versículo, ou seja, já pegou Douglas Santos mandou 5 reais. uma escrita podada e podou mais ainda. Esse vídeo. Ô, cara, isso não Minha amiga existe. pede socorro. ela iria pegar só a primeira parte aqui do versículo e ignorar completamente o restante, né? Então é o modo Antônio Miranda de fazer teologia, né? A teologia reversa, fazendo escola, a gente já sabe de quem que ela aprendeu a teologia, né? Enfim, inclusive o versículo anterior vai falar, né? O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. O que é bem interessante se você parar para pensar que no mundo daquela época a mulher tinha obrigações para com o marido, mas o marido não tinha obrigação nenhuma para com a mulher. Isso pareça muito normal para nós hoje, para aquela época isso era revolucionário. Eu tenho um livro inteiro sobre isso, um livro relativamente recente chamado A História da Misoginia, onde eu vou mostrar justamente isso, que ao longo de toda a história, principalmente no mundo antigo naquela época, a gente vai ver a mulher sendo tratada como se fosse mera propriedade do marido. Em toda a minha pesquisa, não encontrei em nenhum lugar O que você tá falando, seu bosta? Ninguém quer saber dessa parte. algo como isso que Paulo diz aqui aos Coríntios, ou seja, que as obrigações da mulher para com o homem são as mesmas do homem para com a mulher, que nenhum tem mais controle sobre o corpo do outro. Mas ela vai lá, pega um trecho ali isolado, recorta e passa a ideia de que a Bíblia tá falando algo só pra mulher e não pro homem, né? Veja só que malandragem, né? Enfim, eu deixo que vocês aí digam o que vocês acharam disso, né? Não tem nem palavras pra descrever. Mas enfim, vamos ver mais o que ela vai comentar aqui, vamos lá. Agora, Isso é mais submissão ao mundo inteiro, demônio. pensa comigo. A Bíblia permite a escravidão, massacres e até abusos de prisioneiros de guerra. Eu tenho um livro inteiro chamado A Bíblia e a Escravidão, você pode ir aqui no meu site, na página dos livros, tá no primeiro comentário fixado do vídeo, pra quem quiser ver, e é esse livro aqui de 2017, que é baseada na minha tese de dissertação de mestrado em teologia. Inclusive, você pode baixar gratuitamente, só clicando aqui, baixar, ele já baixa automaticamente o livro aqui, quem quiser, ou então quem preferir, pode comprar a versão impressa aqui no Clube dos Autores também. Agora, qual a estratégia que eles têm, né? É simplesmente pegar a palavra escravidão, como aparece na Bíblia, e tentar comparar com a escravidão clássica, né? Ou seja, as pessoas têm uma imagem que a escravidão, a palavra escravidão evoca, e elas associam essa imagem a qualquer coisa que seja dita com... Não é nem isso aí, não. Essa gente aí tá sendo desonesta mesmo. Tem muita gente desonesta. Eles são burrinhos mesmo. Com o termo escravidão. Então, por exemplo, se você fala que existe escravidão na Bíblia, o que as pessoas pensam? Que tinha, sei lá, um negro no tronco, levando chibatada, até morrendo, né? Enfim. E, obviamente, isso não tem nada a ver com a escravidão que a Bíblia fala. Inclusive, você vai ver várias e várias regras sobre escravidão na Bíblia, entre elas, a de que o escravo hebreu só podia ser escravo durante 7 anos para pagar uma dívida que ele contraiu. E muitas vezes essa dívida era contraída por causa de roubo, né? Porque a pessoa que roubava na lei, ela tinha que ressarcir 4 vezes mais a pessoa que ela roubou. Claro que existia. Isso daí é o mínimo. E quando matava, então, o chefe de família? Se o cara é bandido, matou o pai de família, e aí? O que acontece com esse cara? Hã? Eles chamam isso de escravidão, rapaziada? É brincadeira? Tem gente que fala que isso é escravidão. Tinham pessoas que se endividavam por outras razões, mas todas elas tinham que pagar a dívida que elas contraíam. Deus não é a favor do calote. Então a escravidão entre os hebreus era mais ou menos como uma pessoa que contraiu uma grande dívida com uma outra, ela vai trabalhar para essa pessoa até quitar toda a dívida. Inclusive, uma informação que pouca gente sabe, que eu coloco no meu livro, é que existem inúmeras festas judaicas e algumas dessas festas levavam semanas inteiras, né? Como, por exemplo, a festa dos tabernáculos. E nessas festas, o escravo também não trabalhava. Nem nas festas, nem no dia de sábado também. Tem vários textos que vão ser muito claros acerca disso, né? Que o sábado era um dia de descanso, especialmente justamente por causa dos escravos e também dos animais de carne e tudo mais, para que eles pudessem descansar das suas fadigas. Inclusive, Israel é o primeiro povo na história, isso é documentado, né? Isso aí ninguém contesta isso, é o primeiro povo documentado que cria um dia semanal de descanso, e o propósito que é explicitado na própria Bíblia é justamente para que o escravo pudesse descansar das suas fadigas. E se você calcular todos os dias que o escravo deixava de trabalhar, seja por ser sábado, seja por ser alguma dessas muitas festas judaicas que eles ficavam sem trabalhar também, fizeram esses cálculos e viram que ele trabalhava menos do que a gente trabalha hoje. Não sei se é aqui no Brasil, porque aqui no Brasil tá cheio de feriado. Agora, lá nos Estados Unidos, que fizeram... Nossa, cara, a palavra escravidão, ela foi tão deturpada. Tem um MK Ultra tão poderoso, uma máquina de falsas informações atreladas somente à palavra escravidão. Falou em escravidão hoje, nesse momento de universidade brasileira defasada,
eles pensam nas coisas mais, assim, não dá, cara, você tem que explicar tudo, você tem que explicar desde o começo, você tem que explicar que a escravidão bíblica, o contexto era um tipo de escravidão, a escravidão lá dos africanos é outra, a escravidão da CLT é outra, a escravidão do pecado da carne e da luxúria é outra, tem que ficar explicando, irmão, não sabe, eles não leem essa porra. Eles não querem entender o contexto dessa merda. Fizeram a conta lá. E aí o estudioso que fez as contas, ele chegou nessa conclusão de que um trabalhador médio lá nos Estados Unidos, ele trabalha mais tempo do que o escravo em Israel, né? Pra você ter uma ideia. Eu não vou me estender muito sobre esse tema, porque no meu livro eu falo muito mais amplamente sobre isso. Aí... E nem adianta, vai explicar pra caramba e ninguém vai entender nada. Fina mandou R$5. Quem quiser que busque aprender e acabou. E outro ponto que eu também falo em outro livro meu é justamente sobre esses massacres, os genocídios, ela falou, né, a ordem de Deus, que o meu último livro, o livro mais recente que eu tenho é justamente sobre isso. O título é Por que Deus manda matar? E ali eu vou mostrar todas as provas de que todos esses textos aí que eles falam que Deus mandou genocídios, mandou massacres, massacrar mulheres, crianças, tudo mais, recém-nascidos, etc. Todos eles são textos de caráter hiperbólico e eu vou usar inúmeras provas, não apenas bíblicas, exegéticas, tudo mais, mas também arqueológicas, históricas, assim por diante. Inclusive eu tenho um debate inteiro sobre... Eu gosto do canal desse cara porque ele é muito bom. Ele tem um conhecimento bíblico muito bom também. Ele é católico, se eu não me engano, não é? Ribeiro, pra quem quiser conferir, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. E sobre violentar prisioneiras de guerra, isso aqui é uma crassa mentira, né? Vamos aqui pro texto que ela não citou o texto, mas evidentemente ela tá citando esse texto aqui, porque é o único texto que os ateus usam pra falar disso. O texto vai dizer o seguinte, Números 31, 18. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. É assembleiano. Isso aqui é a tradução da ACF, e por causa do deixem viver para vós, eles acreditam que aqui está falando de estuprar as mulheres, né, aqui no caso. Sendo que o texto não diz isso. Ele falou, deixem viver para vós. Ou seja, ele estava autorizando que os israelitas pudessem se casar com elas, pudessem viver com elas, e não que elas fossem abusadas por eles. O hebraico tem vários termos que podem ser traduzidos por violentar, abusar, etc. E nenhum deles é usado aqui. Isso aqui é o ateu que tenta inserir para dentro do texto, justamente para poder atacar Deus, né, para poder atacar a Bíblia. E aliás, existe até uma discussão em relação ao texto original, porque muitas traduções você pode notar, por exemplo, a NVI, ela nem sequer vai colocar o para vós ali, ela vai dizer apenas, mas poupem toda... Esses ateus aí, eles são... A verdade é que são muito fracos mesmo, rapaziada, não tem jeito. A Septuaginta, que como eu já falei muitas vezes aqui, na minha análise, na minha opinião, é a versão mais fiel aos originais do Antigo Testamento, muito mais fiel do que o texto maçorético que a gente tem acesso hoje, até porque o texto maçorético é do 10º século e a Septuaginta é de antes de Cristo, e a gente tem cópias sobreviventes da Septuaginta que datam de vários séculos antes do texto maçorético. Católica do mesmo nível que hindu, adora imagem. Ô louco, irmão. Aí você tá sendo totalmente desonesto, né? Aí também você tá de brincadeira, né? Generalizações burras, novamente, né? E olha o que ele vai dizer aqui, né, nesse mesmo texto. Eu vou colocar aqui no tradutor automático, você vai ver que ele não consegue traduzir direito, né? Ele vai dizer, todas as mulheres que não conheceram a cama de um homem, você as pintou, né? Aqui ele não entende direito o grego antigo, né? O tradutor do Google. Mas se a gente pesquisar essas duas palavrinhas aqui, que ele vai, que seria a parte ali que tá falando pra deixar elas vivas, vamos pegar essa daqui, essa primeira aqui, que vai significar capturar vivo, ou seja, a palavra que vai ser usada ali pra manter em vida aquelas pessoas. Vou até traduzir automaticamente aqui no português, que fala exatamente isso, levar vivo. E aí se a gente vai na outra palavrinha aqui, que também tá aqui no grego, vamos dar uma checada aqui, vamos ver o significado dela, vai ser justamente a palavra traduzida como elas, né, eles ou elas. Então a gente vê exatamente isso, né, ou seja, que a própria Septuaginta não vai dizer deixar viver para vocês, mas apenas para deixar elas viver, como a NVI traduz aqui. Inclusive no próprio hebraico, se você fizer uma pesquisa, eu fui aqui na concordância de Strong, tem uma coisa muito interessante, que embora ela vai colocar aqui a tradução da King James, que vai colocar para vocês mesmos, no entanto, você perceba que não tem aqui o verbete do hebraico, onde você clica e ele redireciona para o verbete específico com essa palavra. Você pode notar que tem o verbete para mulheres, tem o verbete para crianças, tem o verbete para conhecer, para homem, para deitar, para viver, e no entanto, você não encontra o verbete ali para vocês mesmos ali, né? Você nota que não tem ali no verbete a palavra que seria o correspondente no hebraico. Então, além de tudo, Interessante isso. tem essa questão da crítica textual. Mas sexo entre dois adultos consentindo, aí já é demais pra Deus, né? Uma pessoa que tá traindo o cônjuge com outra pessoa também tá consentindo no ato com a pessoa com quem ela tá traindo. E nem por isso é uma coisa ética, ou justa, ou correta. Da mesma Você tá aí baforando. que se prostitui, ela se prostitui de uma forma consensual. Ela quis aquilo, né? Troco de dinheiro e tudo mais. E nem por isso a gente considera, ou deveria considerar ético. Inclusive, alguém que diz defender O Lucas estompou a mulher aqui. A Bens verdade é Miguel essa. mandou R$5. Depois dessa, se ela tiver um pouco de O Lucas consciência, Bonjour é ela um tira umas crítico férias de ferino uns do 10 anos. catolicismo. Ah, da hora. Ele não é um cara que simplesmente diz amém pra uma religião. Ele entende que as religiões elas possuem coisas que não são coerentes. Da hora.
Eu achava que ele era, tipo, católico, assim, entendeu? Um católico consciente, assim, sabe? Ele estompou aqui, rapaziada. Ele foi extremamente coerente aqui. A mulher aqui deixou muito a desejar. Não tem argumento nenhum pra defender o suposto ateísmo dela. Então, realmente não tem nem o que falar. Isso aí é blue. É mais uma daquelas situações. É blue. Prestem atenção numa coisa que eu vou explicar. Mulheres, acordem. Vocês meninas novas que não foram contaminadas pelo MK Ultra. Todos nós somos submissos desde o momento em que fomos criados no ventre das nossas mães. Ou você é submisso ao Criador, ou você é submisso ao demônio. É disso que se trata. As pessoas que passaram pela sua vida é um mero detalhe. Se você, sendo homem ou mulher, escolhe seguir a regra do diabo, e nós não temos livre-arbítrio, por isso que sempre terminaremos servindo ou ao bem ou ao mal. Daí a importância de ler a Bíblia e se apegar ao Criador, justamente para controlar o resultado o máximo possível, né? Porque a nossa tendência é no pecado. Você vai terminar servindo ao diabo. Não tem pra onde correr. Não existe liberdade. Não tem! Não caiam nessa narrativa fajuta que eles criaram para dizimar os homens. Não caiam na narrativa fajuta para dizimar as mulheres. Tudo isso é pra vocês terminarem submissos ao diabo. Meu Deus, será que é tão difícil de entender isso?